E o tema dessa conferência, Deus me deu essa palavra, que é 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse capítulo, 1 Coríntios 16, versículo 13. Nós vamos ler o 13 e o 14, os dois. Toda a direção de Deus para a minha vida acerca dessa conferência foi baseado nesses dois versículos. E eu quero falar sobre eles hoje com vocês. Diz assim: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por esse momento da tua palavra, momento em que, Senhor Deus, cala-se o homem, cala-se, Senhor Deus amado, o homem na sua... Glória a Deus. Qual o propósito de Deus para os homens? Você já se fez essa pergunta? Qual o propósito de Deus para mim, que sou homem? Vamos explanar um pouco mais. O que é a masculinidade bíblica? O que é ser homem bíblico nessa terra? Nós recebemos palavras de direcionamento até aqui. Pastor Jamaica trouxe uma direção onde falou muito aos nossos corações acerca de tudo aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas e as nossas atitudes precisam ser baseados na presença de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Recebemos uma palavra de direção agora há pouco, do nosso irmão Espíritos, de conquista, de dar um passo à frente, de ser diferente, de fazer as coisas diferente. E eu quero encorajar você essa noite e falar sobre o propósito de Deus para a sua vida, sendo homem nessa terra. Nós vivemos num tempo onde há uma crise de masculinidade e tem muita gente confundindo masculinidade com brutalidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa cultura, ou ela vai promover homens passivos, ou inseguros e fracos. Essa crise existencial hoje, ela vai promover o homem a um homem abusivo, a um homem bruto, a um homem arrogante, ou ao contrário, passivo demais, omisso demais. Só que nenhum desses dois modelos representa o homem do reino, o homem de Deus. No mundo não existe um padrão masculino a ser seguido, biblicamente falando, tá? Somente na palavra, na Bíblia, nós encontramos um modelo claro de quem nós precisamos ser nessa terra como homens. Sabia disso? Mas muitos homens têm buscado em outros lugares o modelo, o padrão. E há muito tempo tem se levantado
homens, coisas para desvirtuar o homem do seu propósito original que está em Deus. Até aqui vocês me entendem? Só que a Bíblia ela apresenta um modelo claro para a gente. E é muito claro. Um homem forte, um homem firme, um homem sacrificial, um homem cheio de amor. Essas 4 coisas estão na palavra de Deus e representam um modelo claro de homens bíblicos. Paulo ele vai resumir aqui, nesses versículos, em 5 verbos, essa verdade: vigiar, permanecer firme, ser varonil, ser forte e agir com amor. E eu quero começar dizendo para você que esse é o retrato do homem de Deus. E está nesse versículo aqui, que nós lemos. Ser vigilante, permanecer firme na fé, se portar varonilmente, fortalecer e que todos os seus atos sejam feitos com amor. Esse é o padrão bíblico de homem. Agora vamos entender o primeiro tópico aqui. O homem bíblico é um vigilante. Porque ele diz aqui, sede vigilante. O que é ser um homem vigilante? Essa é a primeira marca da masculinidade bíblica. É ser vigilante. Não vigilante de vigiar coisas. Um carro, uma moto, uma igreja, não. Mas vigilante espiritual. O que o apóstolo Paulo está ensinando para os homens é que nós precisamos, primeiro de tudo, ser vigilantes espirituais. Por que isso? Porque o homem ele é chamado desde o Éden para guardar. Fala assim, eu fui chamado. Fala, eu fui chamado para guardar. Isso. Então Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar ele. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. A palavra guardar no hebraico, ela é chamar. E ela tem um significado não somente único, mas tem o significado de proteger, de vigiar, de manter seguro, de cercar com cuidado. E antes de Adão ser marido, antes de Adão ser trabalhador, ele foi chamado para ser um vigia espiritual. Você sabia disso? Antes dele ser levantado por Deus para ser marido, pai, trabalhador, ele foi levantado por Deus primeiramente para ser um vigilante espiritual. É o primeiro pilar do homem bíblico nessa terra. Então, um homem bíblico, ele vai vigiar as suas orações, ele vai vigiar a sua mente e os seus olhos, ele vai vigiar a sua casa, ele vai vigiar a sua fé, ele vai vigiar os ataques do inimigo. Ele vai estar atento. Porque um homem distraído, ele sempre será um homem derrotado. Repara para você ver em alguns vídeos policiais de situações de roubo, de assassinato. Sempre vai existir um homem distraído. Um homem que está ali voando no celular, um homem que está sentado de costa para a rua,
Um homem que não está preocupado com nada, está distraído, está vivendo. E esse homem, ele se torna uma presa fácil para Satanás. E aí, nesses vídeos policiais, vê as atrocidades que acontecem a esses homens. Morte, roubo, roubo e morte, né? Seguido de morte. Isso nos dá um exemplo muito claro da nossa caminhada aqui na Terra. Se nós não estivermos vigilantes, espiritualmente falando, nós somos tragados por Satanás nos nossos pecados, nas coisas que nós cometemos de errado. Você precisa estar vigilante. Então, um homem vigilante, ele se torna um homem preparado. Você quer ser um homem preparado? Se torne um homem vigilante. Eu dou sempre esse exemplo físico, mesmo falando de algo espiritual para as nossas vidas, porque um homem ele não pode sentar em um local de costa para a rua, jamais. Um homem, quando entra num estabelecimento, ele tem que estar preparado, principalmente se ele estiver com a família dele. Ele não pode colocar a sua família em risco. Ele tem que sempre estar atento aos perigos. Ele tem que sempre sentar em locais estratégicos para proteger a sua família. Eu não consigo chegar em um ambiente e colocar a minha família sentado de qualquer forma. E eles sabem disso. Quando eu chego, eu falo, você senta aqui, eu sento aqui e você aqui. E eu dou a direção. E dessa mesma forma você precisa fazer na área espiritual. Você seja vigilante ao ponto de você pegar e dizer para o seu filho, filho, senta aqui, nós vamos ter um momento espiritual aqui agora. Você tem que ser vigilante, você tem que ensiná-lo. Guardar o coração. O jovem precisa ser vigilante, principalmente quando é jovem. Os nervos estão à flor da pele. Os hormônios estão se mexendo, pegando fogo. Ainda mais nos dias de hoje. Cuidado, jovem, com o que você está vendo na internet. Vigia, jovem. Vigia, homem. Quando você não vigia espiritualmente falando, você abre precedentes para que Satanás entre na sua vida através de uma brecha. E essa brecha pode ser até o teu celular, aquilo que você está vendo, a novinha dançando no TikTok, no Instagram. Você pode estar buscando coisas erradas. Segundo ponto, um homem bíblico, ele permanece firme, não é isso que está dizendo aí? Permanecer firmes na fé. Então, o homem de Deus, ele não vive por emoção, mas por convicção. Porque se você viver por emoção, meu irmão, talvez você não aceite a responsabilidade de cumprir aquilo que você prometeu. Porque geralmente quem toma decisões pela emoção se arrepende. Mas sendo homem do reino, ele não pode deixar de assumir aquela responsabilidade. Ele está arrependido, mas ele vai cumprir. Ele deu a palavra dele. Mas o que tem acontecido muitas vezes no âmbito masculino é que nem isso o cara está fazendo. Toma a decisão na emoção e simplesmente se arrepende e não faz. Se você se comprometer com algo, meu irmão, cumpra a tua palavra, seja homem. Seja homem. Ser firme e inabalável é o que a palavra nos ensina. Porque homens de dobre ânimo, eles são inconstantes em todos os seus caminhos. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 8.
Então essa masculinidade bíblica, ela se manifesta na estabilidade, querido, que você tem no seu controle, no controle das suas emoções. Essa masculinidade bíblica, ela vai se manifestar a partir do momento que você consegue controlar aqueles 70 gramas que tem no meio das tuas pernas. Sabia disso? Porque tem homem que é controlado por isso. Você precisa ser firme, inabalável. Você não pode oscilar a sua fé. Você não pode deixar com que propostas te induzam ao erro, ao pecado. Você não pode mudar por causa de uma pressão. Eu fico olhando homens, quando são confrontados, eles mudam as suas opiniões. Eles não sustentam aquilo que eles falaram. E o homem bíblico, ele não pode ser oscilante. Ele precisa ser firme na sua fé. Tem gente que até nega a fé. Talvez não com tanta clareza, mas ele demonstra na sua atitude, ele baixa a cabeça e não guarda a sua fé, e não defende a sua fé. Homens do reino, homens que possuem essa masculinidade bíblica, eles não negociam princípios. Eles não vivem por conveniência. Ei, preste atenção aqui. Não viva por propostas, viva por propósito. Porque quem vive por propósito alcança o inimaginável, o extraordinário, o exponencial. Mas quem vive por proposta muda constantemente e não chega a lugar nenhum. Você está caminhando, você recebe uma proposta, aí você vira para cá. Você está caminhando, você recebe outra proposta, você vira para cá. Você está caminhando, você recebe outra proposta, você vira para cá. E você fica girando a sua vida o tempo todo no mesmo lugar, porque você não aprendeu ainda que é preciso você viver por princípio. E o princípio, ele te leva ao êxito. O princípio, ele te leva à promoção. O princípio, ele vai te levar a coisas grandes, a coisas extraordinárias. O princípio, ele vai levar você ao inimaginável de Deus para a tua vida. Então, viva dessa forma. A sua família, ela não precisa de um super-homem. Você não precisa ser um super-homem. Não. Você só precisa ser firme, que sabe onde está plantado, que tem raiz, que está enraizado, que sabe o teu papel. Só seja firme. Se mantenha firme. Seja um homem corajoso. É o que a palavra diz para nós. Terceiro, homem bíblico, ele é varonil. A palavra diz: portai-vos varonilmente. Essa expressão grega, ela tem um nome que é até difícil de pronunciar. Andrizeste, que significa comporte-se como um homem maduro, corajoso e responsável. Ser varonil não tem nada a ver com machismo, com brutalidade, mas tem a ver com maturidade e coragem. Entende isso? Quando eu falo ser varonil, ou se portar varonilmente, nós estamos direcionando o homem
a ser aquele cara maduro, aquele cara que sabe o que está dizendo, que sabe, que escolhe as coisas certas. Não tem nada a ver com a sua força, não tem nada a ver se ele é forte ou se ele é fraco, fisicamente, se ele é gordo, magro. Não tem nada a ver com isso. A masculinidade bíblica, ela é além disso. Ela não está relacionada à aparência do homem. Por mais que eu defenda que nós precisamos nos portar como homem na nossa aparência, eu defendo isso. Né? Eu acredito nisso. Nós precisamos ter as nossas vestimentas de homem. Nós precisamos andar como homem. O homem não vai andar desmunhecado, vai? Não. Então, por mais que eu defenda isso, a masculinidade bíblica não tem nada a ver. Eu vi um testemunho até de um rapaz que luta contra a homossexualidade. E ele fala bem assim, que ele reconhece esse pecado, mas que ele luta todos os dias por isso. E ele fala meio afeminado, mas ele é homem. E ele assumiu ali o seu papel de homem. Então, não tem nada a ver. Você pode ser feio ou bonito, que isso não vai influenciar. O que vai influenciar é o seu caráter. Então, a Bíblia, ela vai definir a masculinidade como responsabilidade. Como, por exemplo, Adão, ele pecou pelo que ele fez. Não pelo que ele não fez. Entende isso? A omissão é a marca da adolescência espiritual. Você não pode ser um imaturo espiritualmente falando. Josué, ele teve coragem. Deus disse a ele: seja forte e corajoso. Tem também um texto em 1 Coríntios 13, 11, que diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Está dizendo aqui que se portar varonilmente é deixar as coisas de menino. Está nos encaminhando aqui que precisamos ser maduros, homens de coragem, homens firmes, homens preparados. Mas existem homens, muitos, com o corpo de adulto, mas a mentalidade de criança, de menino. São frutos de uma masculinidade perdida. Cara, cheio do mimimi, velho. Irmãos, hoje, às 5h45 da manhã, nós estávamos no Parque Asa Delta, para subir no monte que tem lá e orar pelo mês de dezembro. Orar pela nação, orar pelas igrejas, pelos pastores. E quando nós chegamos lá, estava uma chuva. Mas tinha tanto homem lá, posicionado, que mesmo debaixo de chuva, eles estavam lá clamando e orando. Eles estavam lá juntos. E é nesse propósito e nessa direção que Deus tem nos chamado. Nós precisamos nos portar varonilmente ao ponto de assumir essa unidade pela nossa nação, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, e avançar nessa maturidade, porque ser varonil é assumir essa responsabilidade. Tem gente que não vai, cara, fazer nada. Tem gente que vai falar que se exploda o Brasil. Eu não estou nem aí. Que se exploda a família de fulano, de ciclano. Eu não estou nem aí, eu estou preocupado é comigo.
Teve um cara no podcast uma vez que falou assim, que o povo fala que ele não tem referencial de casado, porque ele separou 3 vezes. Não tem mesmo. Aí ele fala assim, mas eu não posso ficar obrigado com uma pessoa, eu preciso ser feliz. Não entendeu o chamado do que é ser um homem bíblico. Não entendeu. É assumir a responsabilidade na vida espiritual, na sua casa, nas suas emoções, do seu futuro. Ei, jovem, assuma a responsabilidade nas suas emoções. Se porte varonilmente. Se preocupe com o seu futuro, com aquilo que você vai se tornar. E aí a palavra diz aqui, fortalecei-vos. Ou seja, o homem bíblico ele é forte. Mas em que sentido? Mas força de quê? Como eu falei, não é relacionado à força física. Eu consigo dar um soco aqui nesse saco de boxe que ele vai parar lá do outro lado. Eu sou forte pra caramba. Vai nessa. Mas não está falando disso. Entenda algo aqui. O homem bíblico forte é aquele que caminha na força do Espírito. Você entende isso? Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. A força bíblica, ela não é, de forma alguma, grosseira. Ela é dependência de Deus. Essa força que nós precisamos buscar. É dessa força que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Força para servir. E aqui eu entro num ponto que muitos não fazem, muitos não querem servir, muitos querem ser servidos. Essa é a grande verdade. E servir revela sacrifício. Nós precisamos fazer sacrifício. E Cristo é o nosso padrão. Marcos 10, 45 diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Você precisa servir, homem. Servir a sua igreja, servir a sua casa, servir a sua família, servir no seu trabalho. Você precisa ser um servo em todas as áreas. E você precisa fazer isso não esperando algo em troca, mas por amor. Quando eu virei e entendi essa chave na minha vida, de fazer as coisas para as pessoas, para aquilo que é necessário, sem esperar algo em troca, eu deixei de me frustrar por dentro, porque eu era um cara que me frustrava demais, quando eu não era correspondido. Quando eu entregava algo para alguém, eu esperava receber algo em troca. Isso me matava, porque eu não tinha essa reciprocidade. E quando você faz por amor, você não espera nada em troca, você não espera nenhum obrigado. Eu dou e viro as minhas costas. E eu dei porque eu quis. Eu entreguei porque eu quis. Não foi porque eu quero alguma coisa sua. Se eu fizer algo para você, querido, foi porque eu quis fazer. Foi porque eu quis. Não foi querendo alguma coisa que você faça para mim. Eu jamais vou fazer isso. Porque eu aprendi, eu girei essa chave na minha vida. Esse é o padrão bíblico. Essa força, ela nos faz suportar. Não desistir fácil. A força do Espírito, ela nos dá coragem. Ela nos dá força para carregar peso.
Mas esse peso não é para você carregar sozinho. O Espírito Santo vai estar para te ajudar. E ele vai direcionar pessoas para ajudar a carregar esse fardo. E muitos homens não entendem isso. É preciso buscar essa força no Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. O quinto e último, aqui, o apóstolo Paulo ele diz para a gente fazer tudo com amor. Que seja tudo feito com amor. A masculinidade bíblica, o homem bíblico, o homem, ele não é duro, ele é equilibrado. Ponha isso na tua cabeça. Teve uma vez que o apóstolo pregou aqui na igreja e ele falou uma palavra que chama encrateia, que fala de equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados. No dia que eu recebi essa palavra, eu era cheio de altos e baixos. Uma hora eu estava lá embaixo, uma hora eu estava lá em cima, o tempo todo oscilando. E eu falei, eu não quero oscilar mais na minha vida, eu quero ser ali o máximo que eu conseguir. Eu sei que é difícil, mas o máximo que eu conseguir, eu quero viver a minha vida de forma reta, sem oscilação, não mudando aquilo que eu sou, não se entregando às propostas, caminhando segundo o princípio, segundo a palavra do Senhor. E fazendo tudo com amor. Porque o amor é o tempero da força e da coragem. É aquilo, sabe, quando você pega aquela picanha e assa ela ali. Eu gosto de assar assim, ó. Eu asso no fogo, eu asso primeiro a carne, aí eu tenho os temperos. Tempero uruguaio. Eu tenho alguns temperos lá, vocês sabem. E aí depois que eu asso, eu corto ali e jogo o sal em cima, assim, ó. A carne fica suculenta, fica gostosa de comer. O amor é exatamente isso. É o tempero, é aquilo que dá o sabor, é aquilo que deu até fome aí, né? Fala a verdade. Se tivesse uma picanha aqui agora, a gente trocava fogo ali agora. Né? Falar disso aqui, você não vai esquecer nunca, compara com amor, tá? O temperinho. Então, é o tempero da coragem, da força, é o amor, que vai dar o equilíbrio. Você não vai agir com muita força, nem com menos força, você vai agir no equilíbrio. Você vai controlar. Então, os maridos, eles precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela. Lá em Efésios 5, 25 vai dizer isso. E o amor aqui não é sentimentalismo, é sacrifício, é honra, é presença, é escuta e proteção. Não é só dizer eu te amo, é se sacrificar. Não é só dizer eu te amo, é honrar. Isso serve para tudo. Para todas as pessoas que você tem apreço. É entregar você a presença é importante. Escutar é importante. Tem muita gente que você vai conversar, eu fico olhando, às vezes chega alguém para conversar comigo, e o cara só fala. Aí ele para, né? Aí quando você vai falar, aí ele volta a falar de novo, só fala, te interrompe, fala. Meu irmão, vamos equilibrar. Aprenda a escutar também. Sabe? Proteção. O amor, ele é protetivo, né? Te ajuda nesse quesito também. Então, o amor é a marca final aqui.
nesse texto. Sempre vai permanecer o amor, a fé e a esperança.